fazer essa apresentação, por favor, Rosali? Bom, vamos lá, gente. É o puerpério. Vamos falar sobre puerpério agora e também depressão pós-parto. Nós estamos com uma sumidade nesse assunto aqui e no estúdio conosco. É que o puerpério é um período que abrange desde o nascimento do bebê até a volta da mãe à vida habitual. Isto é, ao estilo de vida mais próximo do anterior ao dia da gestação. No entanto, com o bebê em casa, as obrigações e responsabilidades sobre essa nova mãe ou essa mãe, em outra viagem, redobram. E sem contar as tantas transformações hormonais que todo o processo demanda. Para falar sobre depressão pós-parto, temos aqui o médico obstetra Dr. Leonardo Gobira, que já está conosco no Jornal da Rios ao vivo, já posicionado para nos fazer entrevista junto conosco. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Satisfação, Cristóvão, Rosali, pela oportunidade de estar aqui. Mais uma vivência, né? E no rádio é sempre importante pela acessibilidade e com satisfação de estar aqui falando de um tema tão relevante que impacta a saúde no nosso país, principalmente após um momento de pandemia que trouxe transformações intensas na psique, nessa coisa do pensamento e as doenças relacionadas principalmente ao pensamento. E aí falar de grávida, pra gente, a gente fica bem confortável, porque é o dia a dia que a gente se proporciona, foi escolha de vida. Doutor Leonardo, a depressão pós-parto, ela é mais comum do que a gente imagina? Olha, principalmente reiterando a informação que eu dei, após esse momento de pandemia, houve uma incrementação, houve uma supervalorização e se superlativou sinais e sintomas relacionados a doenças psíquicas, né? As pessoas ficaram enclausuradas, ficaram restritas ao seu ambiente domiciliar. Isso gerou uma série de transformações no pensamento humano. A sociedade ocidental, principalmente, esteve impactada nesse momento de pandemia da Covid-19. Nós passamos por isso em várias partes do mundo. Uhum. E a gente sabe que durante a gravidez, como vocês falaram aí na introdução, a gente tem uma série de transformações, principalmente hormonais, que acompanham a mulher durante o ciclo gravídico e puerperal. Portanto, isso impactou e gerou uma demanda muito grande, intensificação das transformações psicológicas e psíquicas nessas gravidinhas. Então a gente pode dizer que os quadros de ansiedade, de psicose e de depressão realmente se intensificaram. O obstetra, como o senhor, trabalha numa área da medicina que engloba comportamento, a medicina mesmo física, hormonal, é um conhecimento muito amplo e por isso que o senhor é um professor tão disputado pelas faculdades de ciência, de medicina aqui da cidade de Manaus. O senhor podia fazer um desenho, assim, bem didaticamente falando, o que é essa depressão, que sintomas são esses? Olha, a gente sabe que existe um conceito bem já estabelecido, né? A tristeza é um momento de reflexão em que os pensamentos eles se intensificam. A tristeza é uma intensidade, uma verbalização de pensamentos em que em dado momento, eu vou usar muito essa palavra, se superlativa o sentimento. Tá. Né? A ansiedade, ela sente mais do que de fato aquilo teria a importância que tem. É muito individual. Exatamente. Individual. Então a pessoa tem uma resposta amplificada. Tá. Né? Uhum. E essa tristeza ela é reiterada. Por quê? Porque você pode estar triste num dado momento em função de uma circunstância e a gente consegue substituir o pensamento. O que acontece na intensificação da tristeza é você tornar mais constante essa revitalização do sentimento negativo. Então, muitas vezes você chega a esse próximo passo, que é a depressão. Antes dele, muito relacionado à tristeza, estão os quadros de ansiedade, né? E a gente tem hoje um mundo digital que tem os seus prós e contras, né? Temos crianças aí muito no mundo digital que estabelecem um quadro de ansiedade, em que você pode ter agitação psicomotora, tristeza, fica balançando muito os pés, as mãos, fica voltando os pensamentos. Então a ansiedade pode gerar sinais e sintomas como ataque cardíaco, a frequência do coração aumenta, né? Então a gente hoje vê até em desenho animado. Outro dia eu fui ver um desenho animado
do gato de botas com os filhos, né? E o gato de botas passa por um quadro de ansiedade, em que ele fica muito nervoso, tenso, agitado, e a frequência do coração aumenta. Muita gente se viu naquele momento ali, né? E a gente sabe que nesse período pós-pandemia isso se intensificou. Então, da tristeza pode haver ansiedade. Okay. E da ansiedade pode haver um quadro mais intenso ainda, em que você tem tristeza e tem ansiedade, pode levar à depressão, em que você não consegue sair daquele sentimento negativo, e isso aí está acontecendo, tem uma incidência e prevalência bem estabelecida, e a gente vem assistindo essa mudança na sociedade, como eu falei, e a depressão pós-parto é com as grávidas, é com as mulheres que passaram por esse momento de transformação, como a gente falou, que é o momento da gravidez, e toda um espaço aí de valorização desse momento como mulher e como mãe, mas que estabelece novos sentimentos. E muitas vezes é difícil lidar com eles. Doutor Gobira, o que é o baby blue e como é que ele se relaciona ou se diferencia da depressão pós-parto? Muitas vezes a mãe ela tem um momento no pós-parto em que, em função dessas transformações hormonais e psíquicas, ela está muito associada a alguns fatores predisponentes, né? Como, por exemplo, a gravidez na adolescência, né? Algumas mulheres que passam por situações de vulnerabilidade. Então, em certos momentos, você pode ter a depressão propriamente dita, pode ter apenas tristeza, pode ter ansiedade e pode ter até uma negativa, né? Uma negativação àquela situação do nascimento daquele ser, né? Então, vem a responsabilidade de cuidar do bebê, os cuidados com o bebê. Então, muitas vezes a mãe se nega até, não é falta de amor não, né? É uma doença psíquica que pode levar à negativa dos cuidados com aquele recém-nato, aquele bebezinho que acabou de nascer, né? Caramba. Tem um tempo específico ou cada caso é um caso? Olha, cada caso é um caso. A gente vê mamães já com negativa do seu bebê enquanto estão grávidas, elas já estão tentando uma forma de ver como é que vai fazer quando o bebê for nascer, porque ela não se vê mãe daquele bebê. Olha. Então isso aí é um quadro que está muito relacionado também com a depressão pós-parto e com a psicose e essa negativação, né? E está tudo relacionado, porque vem desde um quadro de vulnerabilidade, de tristeza. É claro que quem tem uma família já estabelecida, um relacionamento estável, uma rede de apoio, ela pode até ter fatores de risco, como gravidez na adolescência, mas com a rede de apoio, certamente você consegue naturalmente evitar complicações maiores, né, nesse pré-natal. Daí a importância, eu como obstetra não posso deixar de valorizar a importância da precocidade diagnóstica. Então a gente só consegue isso, né, Rosalie e Cristóvão, a gente só consegue isso com um pré-natal adequado. Então a gente sempre nas entrevistas está orientando que a resolução da maioria dos problemas relacionados ao ciclo gravídico puerperal e até mesmo a morbimortalidade materna está muito relacionado à boa realização, à boa assistência pré-natal. Isso é um problema ainda de saúde pública no Brasil, né? E a gente precisa investir no pré-natal para evitar doenças psíquicas e mesmo as doenças naturais ou relacionadas propriamente à gravidez. O senhor falou já várias vezes que é durante a gravidez. A partir de quando começa a se manifestar isso? Os quadros psíquicos desde o início da gravidez. Desde o início? Se a pessoa tiver já uma predisposição, quais são as predisposições, né? Gravidez na adolescência, a primípara idosa, ela também pode passar por essas repercussões, são aquelas mulheres que engravidam, principalmente a primeira gravidez após os 38 anos, principalmente. A gente consegue classificar isso hoje, ver que existem fatores de riscos bem estabelecidos. Usuárias, né, infelizmente, de drogas tanto lícitas quanto ilícitas, né, também estão, né, nessa voga do risco. E a gente tem que lembrar também que aquelas que já têm doenças psiquiátricas pré-existentes. Então elas também estão nesse campo de um risco maior de todas essas doenças relacionadas à depressão pós-parto. Porque a gente está falando de tristeza, está falando de ansiedade, está falando propriamente da depressão pós-parto e da psicose puerperal. Eu não entendi ainda, que eu estava aqui querendo saber de onde é que veio o termo baby blue, né? De onde é que veio o baby blue? A gente sabe que no mundo ocidental ocorre, para você estabelecer assim, a prevenção de uma situação
que ocorre num dado momento da vida, na gravidez também, a gente tem a informação de se estabelecer de forma coloquial aquele conceito. Tá. Né? Então vem de várias origens. E no Brasil se absorveu muito dessa coisa do mundo da Europa Ocidental, do próprio medicina norte-americana, de colocar às vezes os termos em inglês para poder caracterizar um evento em saúde que estabelece a relação com aquela doença, né, especificamente. Entendi. Então vem muito disso. E essa negativa, ela está muito relacionada a essas doenças psicológicas também, né? A depressão pós-parto, a gente vê muito no dia a dia, sabe? Tanto no sistema público de saúde quanto no sistema privado. E a gente vê que não tem classe social, né? Não tem nível socioeconômico, e gera um impacto de saúde muito importante, porque pode chegar a negativa daquele bebê por parte da mãe, né? E essa rede de apoio é muito importante. Então a gente bate realmente o martelo de que a precocidade do diagnóstico, desde o evento de tristeza ou ansiedade, é muito importante no pré-natal para não chegar a complicações maiores, como a depressão ou mesmo a negativa desse bebê. O senhor já repetiu 10 vezes negativa aqui, eu já estou preocupado. A negativa chega até que risco? Até que nível de risco? O nível de risco é até mesmo de eventos assim violentos com o bebê, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se já existem fatores de risco, né? Essa rede de apoio pré-natal para dar o diagnóstico precoce é muito importante para não deixar chegar num nível mais intenso. Tem gravidinhas que têm que ser até mesmo medicadas, fazer acompanhamento psiquiátrico. A psicoterapia é muito importante, o atendimento psicológico, né? E as terapias integrativas hoje, aí eu vou puxar um pouco o gancho, né, do que eu trabalho hoje em Manaus, na rede privada, através da AME, da Assistência Materna Infantil Humanizada, que é o nosso sonho, é a humanização. Né? Então, hoje vocês estão vendo muitos médicos em diversas especialidades falarem da humanização, e o pré-natal humanizado e mesmo o parto humanizado hoje é um foguete que não tem mais ré, é um caminho que não tem volta. Quem não se adequar ao mundo digital nas diversas profissões e não se adequar o médico obstetra ao parto e atendimento humanizado, ele fica para trás. Fica para trás porque essa é uma reivindicação austera e uma constatação de que a gente precisava e está nesse momento de transformação do atendimento da grávida e do parto propriamente dito, né? Então, humanizar é acolher, humanizar é gerar empatia, é estar presente de uma maneira segura, acolhedora, disponível e exclusiva. É o sonho de qualquer grávida. É um médico obstetra que faz o seu pré-natal, uma médica, e que possa acompanhar o seu parto. E esse atendimento humanizado, ele é um dos fatores também que contribuem para diagnóstico precoce das doenças psiquiátricas na gravidez e evitando também as complicações maiores relacionadas à depressão pós-parto propriamente dita. Doutor, você falou em medicamentos, né? Então, é necessário realmente que essas mães que estão sob observação sejam medicadas? A avaliação, a princípio, das diferentes fases que podem, já durante a gravidez, levar a um quadro de depressão, tanto durante o pré-natal ou mesmo pós-parto, chegando intensamente até um quadro de psicose, como a gente já falou, é um contexto individualizado. Você vai ter que avaliar os fatores relacionados às doenças pré-existentes, à realidade psicológica e psíquica daquela gravidinha ou mesmo da mamãe que acabou de ter o bebê, e de acordo com a combinação desse quebra-cabeça, avaliar a necessidade. Muitos de nós obstetras estamos prontos para a utilização de medicamentos que desde a gravidez já não fazem mal para o bebê, e a gente fala muito de risco-benefício. O benefício que o medicamento traz, ele diminui muito a predisposição a uma complicação maior. Então, é muito melhor usar um medicamento em benefício do que o risco que aquele medicamento poderia trazer tanto para a mamãe quanto para o bebê. Né? É uma droga que vai alterar o nível de consciência, né? São as drogas, as medicações, né, psicotrópicas, mas que têm uma fundamentação já bem pautada e que evitam as complicações maiores, né? Então é um quadro de tristeza que precisa de uma medicação como um ansiolítico fitoterápico,
e que pode ser utilizado desde o primeiro trimestre da gravidez, positivo. Vai ser feita a avaliação pontual daquela gravidinha para a gente saber se já há necessidade de utilizar um medicamento. E a psicoterapia e as terapias integrativas, elas estão lado a lado com o tratamento medicamentoso. Então, mesmo antes do tratamento medicamentoso, quando a gente avalia e vê que é um fator de risco muito grande, uma tristeza já apurada, mesmo durante o pré-natal, a gente já pode iniciar, referendar uma psicoterapia. As terapias integrativas estão aí, então é exacerbar, é valorizar a qualidade de vida. Medicina hoje, ocidental, ela está buscando aquilo que a medicina ayurvédica na Índia e a chinesa já sabia há 5.000 anos atrás. Que a gente precisa de qualidade de vida. Qualidade de vida é fazer o que gosta com responsabilidade, é dormir bem, né? É se hidratar, é beber bastante água, é praticar uma atividade física, é buscar a qualidade de vida no sentido de trazer felicidade, trazer satisfação de acordar todos os dias e agradecer a Deus por a gente estar vivo, né? E ter essa consciência. Então, as técnicas integrativas são muito importantes. E aí a gente tem uma série de técnicas hoje que, junto à psicoterapia, podem já estar auxiliando essas grávidas que já têm uma predisposição. Eu tenho uma pergunta assim que me inquieta muito. Deve ser muito difícil, né, para uma mulher ou um casal que se predispõe a engravidar e, de repente, né, ser atendido por um médico de alto gabarito, como o senhor, e o senhor já perceber, ter um olhar clínico que algo ali, mesmo aquele casal querendo muito, né, isso independe de gêneros, orientações afetivas, pode ter lá na frente um quadro de depressão pós-parto. Isso seria o preventivo? Pois é, como é que o senhor consegue chegar nessas pessoas, né? Porque deve ser muito difícil a pessoa descobrir, né? E é bom, se fosse comigo, eu gostaria que falasse logo no início do que lá no meio ou no final, eu me deparar. Muito interessante isso. Existe um termo na medicina, eu tenho 23 anos, agora em dezembro faço 24 anos de formado, e é como receita de bolo. A gente chama história natural da doença. Isso didaticamente a gente fala muito e ensina. Eu sou professor de internato de residência médica. A gente conversa bastante, troca informação com o médico que daqui a pouco vai estar se formando. Sim. O estudante de medicina que está se formando daqui a pouco. Então é interessante como existe essa história natural da doença. Então existem elementos quando você entra em contato com o casal num pré-natal, já existem elementos em que você observa, né? Uma cognição já alterada, né? Porque a ansiedade, ela tem características, né? Então, a pessoa que balança a perna todo o tempo, a pessoa que está inquieta, né? A pessoa que já relata que teve uma experiência com uma doença psiquiátrica. Por exemplo, na época do Covid eu tive ansiedade, o marido teve síndrome do pânico. Então, você já acende a luzinha vermelha no sentido de procurar ali pesquisar melhor uma história natural de doença que pode levar a complicações relacionadas a essas doenças psiquiátricas que acometem a população no ciclo gravídico puerperal. Então, existe sim uma forma de você abordar. Então, desde o comportamento, que a gente chama também de ectoscopia, a face da pessoa, a forma como a pessoa demonstra o equilíbrio emocional dela. Então, ela pode estar agitada, ela pode estar balançando. Diante de uma informação relacionada a um momento tão lindo que é a gravidez, a pessoa superlativar um sentimento negativo, começar a chorar. Eu já tive situação de quem estava deprimido já no pré-natal era o companheiro. Olha. A esposa estava tranquila e, de repente, ela se desestabilizou porque viu o marido e o companheiro chorando, né? Então, são elementos que você vai captando desde a primeira consulta e você já vê que existem fatores predisponentes, né? É muito importante, gente, dizer, quando a gente fala de terapia integrativa, espiritualidade é integração também. Então, quando você vê um planejamento familiar, vê um relacionamento constante, uma estabilidade financeira e emocional, e a espiritualidade é como a gente vê hoje os grandes pensadores e filósofos fazem muitas palestras no país, eu sigo muitos deles. A Lucilena Galvão é uma, o Mário Sérgio Cortella é outro, e o pastor Cláudio Duarte também fala. Se você tem o tripé, se preenche a vida em busca da felicidade, como fala o filme, com o tripé, estuda, trabalha e tem espiritualidade,
é muito mais fácil da gente abordar e diagnosticar esses elementos. Porque a gente vê que já existe uma estrutura. Porque essas pessoas também deprimem, também ficam ansiosas, também têm busca de sentimentos negativados, né? E também podem ter fatores de risco. Mas é muito mais fácil de você diagnosticar diante de um contexto desse e é muito mais fácil das pessoas aderirem ao tratamento, né? Então, por isso a importância do pré-natal. Doutor, esse seu conhecimento, eu estou aqui impressionado com o leque de conhecimentos que o senhor tem passado aqui, muito além da obstetrícia, né? Essa visão global, essa visão humanista, isso o senhor está conseguindo passar para os seus alunos? A transformação que a medicina e principalmente a obstetrícia vem experimentando nos últimos anos, eu arrisco dizer que principalmente uns 10, 15 anos para cá, ela foi uma necessidade. Foi uma necessidade de uma meia-culpa. Isso ocorre no mundo ocidental e a gente vê que existe uma crise se desenvolvendo e a gente está reconhecendo essa crise de valores. As pessoas de bem estão buscando pensar, estudar filosofia, estudar espiritualidade e viver cada vez mais o momento em busca dessa felicidade. Então, é claro que dentro desse contexto, hoje chega a ser um pouco até pragmático. Eu, com os alunos, eu falo para eles, olha, se você quer fazer qualquer especialidade hoje na medicina, você tem que procurar conhecer seu paciente, você tem que procurar chamar o paciente pelo nome, principalmente uma mulher grávida, um casal que está grávido, e você tem que buscar essa empatia, né? Porque buscar esse leque de humanidades sem ter empatia fica muito difícil. E não é só com a medicina, não. A gente vê isso também quando a gente procura o contador, hoje em dia, quando procura o advogado para prestar um serviço. Então, a gente quer ser ouvido e quer sentir segurança de uma maneira positiva e concreta. A gente quer confiar na pessoa que a gente está buscando a prestação de serviço. Na medicina não é diferente. Agora, é o que eu falo para os alunos. Na medicina, existe a contextualização do mítico e do místico, né? Ainda, né? Então, médico não é Deus, eu falo para eles. Mas, muitas vezes, as pessoas veem como um recurso para a cura. Sim. Né? Antes não curar totalmente, mas pelo menos amparar. Então, quem não está buscando essa formação hoje, eu acho que em todas as áreas do conhecimento é muito difícil se destacar. É muito difícil. Quem que a gente procura na família para conversar na reunião de família? É quem está trazendo uma proposta, um pensamento positivo. Às vezes, está praticando a espiritualidade dela e a gente não está nem reparando. Quem é que quer sentar com aquela pessoa agradável que faz todo mundo dar uma gargalhada, né? Então, a gente tem que procurar essa atitude empática nas relações sociais. E na medicina é mais uma oportunidade. Que maravilha. Só tem algum canal em que a gente quer continuar. Pois nessa... A gente quer continuar a ouvir mais o senhor, né? Porque o tempo já foi. Né? A primeira temporada, nós temos a AME, Assistência Materna Infantil Humanizada, que faz o atendimento, eu, a doutora Aline Gobira, minha esposa, que é obstetra também, a doutora Doroteia Serra Aragão, que é pediatra e neonatologista. Isso é no... A AME é Assistência Materna Infantil Humanizada, é o nosso sonho, a nossa clínica de parto humanizado. Tá lá, no Instagram. Tá no Instagram. No Instagram tem também o doutor Léo Gobira, né, que tem um podcast que já terminou a primeira temporada com 16 programas, que é o Papo de Médico. O Papo de Médico é um local em que eu curti muito, estou curtindo, a gente está indo para a segunda temporada, em que a gente discute assuntos relevantes relacionados à medicina ou não, em que o papo é, às vezes, de médico e às vezes é um médico procurando, em certo momento, ali ser um comunicador também, curtindo esse momento, essa vibe do marketing digital e mesmo da comunicação digital. Então, você entra no link da bio aí do Dr. Léo Gobira e mesmo na AME, você vai encontrar o Papo de Médico, são 16 programas na primeira temporada, em que a gente aborda diversos assuntos, com profissionais médicos ou não, buscando soluções. É um momento de pensar um pouco, e o podcast proporciona isso, a gente trazer pessoas para pensar junto com a gente e buscar soluções para diversos problemas em diversas áreas. O senhor é contra, a favor, as doulas ou os doulas? Eu sou profundamente a favor. A favor. A doula é uma profissional importante. Olha só, quando a gente fala de humanização, quero deixar bem claro aqui que a gente não é 8 nem 80 no nosso serviço. Mas a gente busca o equilíbrio, faz a meia-culpa. A gente foi pai e mãe que não teve um contato pele a pele na hora do nascimento do bebê. A gente foi pai e mãe
que não assistiu o parto dos nossos filhos. Então a gente se transformou nesse processo de reinvenção e de aprendizado que tem que ser constante na medicina. E a obstetrícia é pioneira nisso. Então essa meia-culpa foi feita pelos obstetras. Entendi. E a gente quer estar sim com o enfermeiro obstétrico com a gente quer estar sim com a doula, que é uma pessoa experiente, proporcionando o melhor para essas grávidas. E faz parte da rede de apoio também que você tanto Certamente. fala, né? E isso muda Certamente. a vida da criança ao adulto, muda profundamente. A ciência já explicou Olha, o tudo contato pele a pele, o momento que o bebê nasce e já coloca em contato com a mãe, às vezes a gente está fazendo uma cesariana humanizada, a nossa pediatra, a doutora Doroteia, tira a camisa do pai. A mãe tá ali, não tá se sentindo bem na cesariana, Olha aí. tira a camisa do pai dentro do centro cirúrgico. A gente tem fotos aí no nosso coisa Instagram e impressionante. coloca o contato pele a pele do bebezinho que acabou de nascer com o pai. Para muita gente pode parecer estranho, mas está comprovado cientificamente Ok. que esse primeiro momento é muito importante para desenvolvimento de cognição e combate a tantas doenças relacionadas à psique no mundo moderno. Doutor Leonardo, que inspiração, hein? Obrigado. Essa foi uma entrevista daquelas que a gente quer recomendar e vamos distribuir aí. E a gente pede que o senhor faça a mesma coisa nos seus canais, tá bom? Tá joia. Satisfação, Rosalie e Cristóvão, ouço vocês. Proposta maravilhosa com essa infraestrutura aqui da juventude no Jornal da Rios e aqui na FM Rádio Rios 95.7. E estou à disposição sempre que possível para a gente levar um papo maneiro, legal, falando a respeito do que é medicina moderna, levando em consideração cada dia mais essa humanização e empatia. O pré-natal é a receita, ele bem realizado é a receita para prevenir doenças relacionadas à depressão pós-parto, ansiedade, todas as doenças psiquiátricas que acometem as grávidas e as puérperas no mundo, tá? Satisfação. Doutor, tem ouvinte no centro da cidade, né? Já mandou aqui. Gostei dessa entrevista. Olha o aí. assunto depressão pós-parto tá de parabéns, doutor Gobira. Olha. Deve me conhecer, tem muita gente. Às vezes quando a gente vai no supermercado, quando vê um menino de 7, 10 anos, 12 anos, olhando pra mim, eu sofri meu parto. Minhas filhas morrem de rir. Doutor Tá Leonardo Gobira, ginecologista, obstetra, muito obrigado. Tá lá, Papo de Médico, a gente já colocou até no telão para quem quiser a resenha com o doutor Leonardo, que gosta de conversar. Se a gente deixar, ele vai engolir mais alguns minutos aqui. O jornal precisa seguir. Sucesso, boas aulas, viu, doutor? Satisfação. Obrigado. Grato. 7h36 agora. E com o objetivo de combater os crimes de adulteração de veículos,